Meus amigos, no momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, no dia de ontem, Brasil foi eliminado da Copa do Mundo de 2026. Eu vou ser sincero aqui com vocês, meus amigos, vou perguntar. Alguém tá realmente surpreso com isso? Todo mundo pode estar surpreso por ter sido a Noruega nossa carrasca. Mas agora, ser eliminado da Copa é alguma surpresa pro brasileiro hoje em dia? Porque estamos desde 2006 pensando que a gente vai chegar sequer em uma final. E adivinha, desde 2006 não chegamos. Agora vamos completar o maior jejum da nossa história em assunto de não ganhar a Copa do Mundo. O que adianta ser o único país que disputou todas as Copas do Mundo, ser o maior campeão? O que adianta? Se ao longo dos anos só foi decaindo o nível das seleções que eliminaram a gente. Começou com França em 2006, depois Holanda, já deu cair um pouquinho ali, mas tá bom. Aí depois veio a Alemanha, tá bom. Aí Bélgica, Croácia e agora Noruega. Só tem um jogador. Vai ter um jogador. Só tem um jogador que realmente joga bola em nível mundial nessa seleção da Noruega. Um só. Hoje em dia os caras jogam como se fosse o Brasil de 70. E meus amigos, vocês estão surpresos porque eu não tô. Eu não tô. Eu tava confiante. Eu não tava nem confiante pra essa Copa quando chegou. Aí começou a vitóriazinha lá contra Haiti, contra o caramba lá da Escócia. E, opa, vamos embora. Não vamos embora não. Ganhamos cagado contra o Japão. Nossa, agora vai. Agora o Hexa é nosso. Eles não tinham Haaland. E eu falei desde o início, se o Japão tivesse um atacante como o Haaland, a gente não teria passado do Japão. Eles quase conseguiram passar. Mas por cagada, por um gol de cabeça cagado e por um gol que a gente achou, a gente consegue passar. Não me admira ter sido eliminado por essa Noruega. Porque eles têm um cara que decide. Eles têm um cara que realmente coloca a camisa da seleção dele e fala, eu vou dar o meu melhor. A gente não tem isso. A gente tem um goleiro que nunca passou confiança numa Copa do Mundo, nunca passou confiança com a seleção brasileira, só nos clubes. A gente não tem lateral velho, Alexandre, Danilo, não presta pra Copa do Mundo faz muito tempo. Laterais jovens ou laterais que nem estão no nível da seleção, tipo o Douglas Santos, que foi bom, mas não é no nível de uma Copa do Mundo. O meu campo fraco, o Casemiro, não entrou nessa Copa do Mundo. Tem um Bruno Guimarães que tá fazendo uma boa Copa, mas principalmente nesse momento, vou nem falar nada, Lucas Paquetá. Aí chegou num nível que o Brasil convoca Lucas Paquetá para uma Copa do Mundo. Quem é Lucas Paquetá, cara? Vou falar de um jogador, você já sabe quem é, mas eu vou falar depois. Vinícius Júnior. Finalmente, depois de anos na seleção, finalmente joga o que ele joga nos clubes. E pipocou. Ai, eu tô malzinho. O jogo tá muito tenso, né? Tá no começo, mas tá muito tenso. Eu vou dar a bola o pênalti pra outra pessoa bater. Tá de brincadeira, velho? Tu bate pênalti em semifinal de Champions League contra goleiros lendários e tu peida pra bater pênalti contra a Noruega, meu querido, tá de brincadeira. A Finha que passa mais tempo no skincare do caramba dele do que jogando bola nessa Copa, principalmente, né, porque não jogou nada e se lesionou. E centroavante. Esse centroavante hoje a gente não tem. Matheus Cunha jogou bem, mas nesse jogo não fez nada. Aí tem o Igor Thiago, que eu queria tanto na Copa e pelo jeito não presta nem pra jogar no Corinthians. Nem no Operário deve servir pra jogar, porque pelo amor de Deus, Igor Thiago não jogou essa Copa. E o Henrique, pelo jeito, deve ter pegado aí sem querer a mulher do Ancelotti, deve ter dado um traço legal aí na véia, e aí não colocou nunca o Henrique, não coloca mais. Porque pelo amor de Deus, não é possível. E o grande craque, o craque da seleção, camisa 10, o cara que não passou mais tempo no médico do que jogando bola, não é mesmo? O cara que estava não sei quanto tempo sem jogar com a seleção brasileira, que estava não sei quanto tempo sequer sem treinar a seleção brasileira, e é convocado como camisa 10 da maior seleção do mundo, Neymar. Meus amigos, eu não tô falando que o Neymar é ruim, eu não tô falando que o Neymar é talvez um dos maiores talentos da história do Brasil. Mas aí você me pergunta, eu convocaria um Neymar lesionado que não jogava com a seleção há muito tempo, não jogava de nem no Santos, e que começaria a Copa no departamento médico? Pelo amor de Deus, parem de ser fanboys, parem de ser fãs de jogador e analisem a sua seleção, cara. Onde já se viu, se fosse outra pessoa, se não fosse o Neymar, se fosse, sei lá, Gabriel Martinelli, não, ele tá lesionado, mas ele quer ir pra Copa, eu faria, dane-se, Dani tá lesionado, por que vai pra Copa levar um jogador lesionado, não é mesmo? Mas é o Neymar. É cheio de fãzinho. Ai, tem que levar o Neymar porque senão é vergonha. Vergonha é o que a seleção passou agora. Mas fez um golzinho de pênalti nessa eliminação. Fez um gol de pênalti e saiu rindo. Saiu rindo, debochando do goleiro da Noruega. Você não pegou o pênalti. Você tá eliminado. Você tava eliminado já. Fez esse gol só pra falar que fez alguma coisa na Copa. E ainda sai. Tá de brincadeira. Olha o camisa 10 da seleção, gente. O que esse número aqui, ó, se tornou? Estão nesse daí? Jogador machucado que não jogava não sei quanto tempo na seleção, que faz um gol de pênalti na eliminação do Brasil e sai rindo. Se tivesse mérito, parabéns. Parabéns, não tô colocando a culpa nele. A culpa é toda da seleção brasileira. Técnico também, o Ancelotti. Mas pelo amor de Deus, olha a nossa camisa 10, cara. Inacreditável. A seleção infelizmente faleceu na eliminação da Copa de 2006. E essa é a pura verdade. Depois daquela eliminação, a seleção nunca mais foi a seleção temida de 2002 para trás. Ela se tornou uma seleção comum. Uma seleção que é eliminada para Croácias, para Bélgicas, para Noruegas, e que só entra nas Copas como favorita porque é a maior campeã, porque é a única seleção que disputou todas as Copas do Mundo da história. É só por isso. Porque futebol jogado, porque quanto mais temida e tudo mais,
ela não chega mais como favorita. Nem tava confiante nessa Copa. Eu só fiquei confiante depois do jogo lá contra a Escócia, que eu achei que poderia ter alguma coisa. Mas no final foi só ilusão. Como sempre, só ilusão. A seleção brasileira tá uma bagunça. Não há mais craques, como o próprio Neymar. Esse Neymar não é mais o Neymar de antes, é óbvio. E não tem mais craques para decidir. O último realmente foi Neymar. A gente tornou uma Itália, que depois de 2006 também, a diferença é que eles foram campeões em 2006, nunca mais foram os mesmos. A diferença é que eles ficaram um pouquinho pior, né? Caiu na fase de grupos e depois nunca mais nem participou de Copa. A seleção brasileira tem muito que melhorar. E depois vem esses jovens aí na internet, aí os caboclos que falam que sabem muito de futebol, fala que eu, ou os senhorzinhos aí do boteco, fala que estão errados, falando que antigamente a seleção era melhor. E era mesmo. Ou você vai comprar nosso centroavante aí, o Matheus Cunha, com o Ronaldo Fenômeno. Ou você vai comprar Neymar com Pelé. Vai comparar Alisson com Tafarel. Vai comprar Cafu, Roberto Carlos com Douglas Santos e Danilo. Eu acho que não, né? Nós é brasileiro, nós é doido, então é óbvio que a gente vai continuar acreditando, mas surpresa se a gente for eliminado de novo na próxima Copa, não vai ter mais. Eu não fiquei, nossa, meu Deus, eu chorei. Não, eu não imaginava que o Brasil ia chegar sequer na final. Saia um pouco da mente de fanboy, da mente de iludido, e veja a real, que a seleção brasileira de hoje em dia se tornou uma seleção comum. Se tornou uma seleção que é eliminada pra Noruega. Enquanto a gente torcer pra jogador ir pra Copa do Mundo só porque a gente gosta dele, não pelo futebol jogado, a gente não vai sair de onde a gente tá. Quando o jogador ser convocado só porque tem patrocínio, só porque tem nome, e não pelo futebol jogado, a gente não vai sair da situação que a gente tá. Enfim, seleção brasileira eliminada. É isso. Torceremos na próxima Copa.